Bom, não exatamente nessa linha, mas levando em consideração shows e o que pode e o que não pode ser dito, o que tu acha lá da prisão decretada do Léo Lins? Acho que num show, né? Ele não tá fazendo apologia ao crime. Não. Ele está... Porque qual que é a jurisprudência brasileira, né? Quais são as decisões dos tribunais? Pelo menos até agora, antes dessa decisão contra o Léo Lins. Mas essa decisão ainda não foi tomada por tribunal. Foi juiz de primeiro grau, então Sim, tem temos muita ainda... coisa pra acontecer. Temos esperança ainda de que vai ser derrubada. Por quê? Discriminação, racismo, né? E racismo pela lei não é só cor, né? Racismo é contra idoso, racismo é contra gay, racismo pela lei, isso é, né, a definição de racismo. Todo crime, ele precisa ter dolo. A regra é que o crime precise ter dolo, né? No Código Penal, se tá escrito lá, matar alguém, vamos supor que não tivesse a modalidade culposa, o homicídio culposo, que é o homicídio sem a intenção de matar, Tá. né? Que é diferente. É que eu lembrei do homicídio guloso. Homicídio guloso, isso eu não conheço, não. Isso é tu que comete? É aquele sem a intenção de mamar. É um retardado. Tá. Bom, mas existe o culposo. Não, existe, calma, deixa eu Tá. explicar. No Código Penal, quando tem um crime, né? Vamos supor, furto. Tá. Subtrair coisa alheia móvel. Isso é furto, né? Se tá escrito dessa maneira, pressupõe dolo. Eu preciso querer furtar o seu bem. Não existe furto culposo. Se eu, por exemplo, saio daqui, pego a sua caneta, levo pra casa, porque eu pensava que era minha caneta, isso não é furto. Por quê? Porque eu não tive a intenção de te furtar. Vamos supor que existisse modalidade culposa. Aí sim eu poderia ser responsabilizado, mas entendeu o legislador e eu acho sabiamente que, bom, furto culposo é sacanagem, né? O cara não quis, levou pensando que era dele. Muito bem. Racismo, discriminação, pressupõe dolo. Não existe modalidade culposa, né? Ou seja, eu preciso querer tomar aquela atitude pra te privar de direitos porque você é gay, porque você é negro, porque você é trans, porque você é idoso, porque você é deficiente. Eu preciso querer te privar de direitos, te discriminar por causa da sua condição. Não existe modalidade culposa. Se eu, sem querer, se eu sem a intenção, né, cometer aquela conduta que está prevista, né, no Código Penal. Tá. Com esse entendimento, qual que é a jurisprudência? A jurisprudência entende que aí entra um negócio chamado animus jocandi. O animus jocandi é a intenção de fazer uma piada. Em havendo animus jocandi, a intenção de se fazer uma piada, a piada com negro, gay, deficiente, etc., se tem o intuito de fazer rir, não é discriminação, porque não tem dolo. O Léo Lins, ele não faz a piada porque ele é racista e ele quer humilhar o negro. Eu não gosto de deficiente e ele quer humilhar o cadeirante. Não. O negro escolhe ir ao show dele porque sabe que ele vai contar aquelas piadas e se sente incluído com aquele show. O cadeirante vai no show dele porque sabe que ele vai contar aquelas piadas, se sente incluído com aquele show. Inclusive, são vários os depoimentos de pessoas que ele próprio rola como testemunha no processo. E dizem, não, eu sou cadeirante, eu vou lá mesmo pra ser zoado. Porque eu sei que se eu for no outro show, o cara vai ficar com medo, né? Porque, né, vai me excluir e eu vou me sentir excluído e mais discriminado ainda, né? Pela minha condição. Eu vou pro show dele justamente pra me sentir incluído. Então não tem dolo. Se não tem dolo, não tem crime. Então, minha opinião é clara, assim, pela legislação atual, não faz sentido o Léo Lins ser preso. Tá. Quando a gente... O animus jocandi, qualquer coisa poderia... Por exemplo, então se eu tô num show de piada dentro de um teatro de comédia ou num comedy club, qualquer coisa assim, tudo que eu falar ali tá incluso ou tá incluído no que a gente consideraria o animus jocandi. Sim. Isso significa que mesmo que eu propague isso pela internet, eu não deveria ser condenado por um crime. Não.
Não porque você não teve a intenção, você teve a intenção de divulgar o seu show, mas o seu show não é uma peça de propaganda de discriminação. Existe uma diferença, pode ser uma diferença difícil de entender ou sutil, Aham. entre você ter a intenção de com aquilo, de você falar exatamente a mesma coisa, Aham. com intenção diferente. Tu sabe qual foi a lei que a juíza lá usou pra determinar que Léo Lins fosse preso em primeira instância, faltando ainda muita coisa pra acontecer? Eu Tinha acho alguma que coisa a ver com lei antirracista e tudo mais, né? eu acho que foi, na verdade, foi na lei do racismo ainda, mas com base ainda não só nessa lei, mas numa modificação que teve numa lei Aham. que foi votada na legislatura Que passada. meio que coloca tudo na lei de racismo, né? Que coloca tudo na lei de racismo e que dá margem pro juiz fazer esse tipo de coisa. Entendi. Mas já existe jurisprudência, então, pra... Não existe. Não. Nesse sentido de prender com base nisso, não. A jurisprudência vai no sentido do animus jocandi. Entendi. Tá. É porque eu tava trocando ideia aqui com o Reinaldo Azevedo aqui na semana passada ou retrasada e ele tava falando que, cara, tem uma galera pegando no pé da juíza pra valer e a juíza ela toma essa decisão baseada nessa lei e se existe essa lei, ela precisa ser respeitada. Quem não gosta do que, ou quem não teria gostado do que ela determinou ali, a sugestão seria mudar a lei. Inclusive, tinha mesmo alguém querendo mudar a lei nesse sentido aí. Não, vamos lá. Eu mesmo, na época, há 2 anos, quando teve a denúncia contra o Léo Lins, apresentei um projeto de lei porque, assim, qual que é o problema, né, além de nós termos leis ruins, complexas, contraditórias, muitas vezes escritas por gente que não sabe fazer lei, nós temos o problema do judiciário ativista, né? Então, quando eu tenho, né, uma lei dizendo toda escola deve ser azul, aí eu coloco artigo 1º. Azul é esse tom X. Inciso 1º. Quando eu digo que tem que ser pintada de azul, eu estou dizendo que tem que usar tinta azul, que o pintor tem que ir lá e tem que pintar de azul. A linha A. O judiciário não pode trocar a cor. Aí ele vai lá e entende. Não, tem que pintar de rosa. Isso é ativismo judicial. Porque aqui inventam, fazem um triplo carpado interpretativo Aham. para o juiz legislar com uma decisão judicial. Que eles utilizam, por assim dizer, técnicas heterodoxas de hermenêutica. Caralho. O que é hermenêutica? Hermenêutica vem do deus Hermes. Deus Hermes é deus do quê? É o mensageiro. Exatamente. Então a hermenêutica... Pra cima de Moá, meu irmão. Porra, tá de vem da sacanagem. etimologia justamente do Hermes, do deus mensageiro, que é a maneira como a técnica que o juiz utiliza para interpretar aquela lei, então, portanto, de transmitir a mensagem daquela lei para o caso concreto. Então, hermenêutica é isso. Entendi, tá bom. Olha, essa daqui tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, ó. Will mandou R$ 59. A lei pode retroagir para punir? No caso do Léo Lins, o show foi em 2019, e a lei foi criada em 2023, algo assim. A lei deveria retroagir apenas para beneficiar o réu, certo? Pode esclarecer esse fato? Certo. A lei só pode retroagir para beneficiar o réu, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Mas, como eu disse, no caso do Léo Lins, foi com base na lei de racismo que existia antes. A modificação, né, ela, digamos assim, juntou outros tipos de discriminação na lei do racismo e deu mais margem de interpretação para o judiciário. Mas, enfim, ela não passou a existir, né, depois que a lei em si do racismo não passou a existir depois que o Léo Lins fez o show, né? E assim, você disse que a jurisprudência... Mas isso serviria para rebater o argumento do Reinaldo Azevedo, porque o Reinaldo Azevedo está argumentando com base na lei nova, não está argumentando com base na lei que se aplicava na época que o Léo Lins fez o show. Isso que você tá falando da jurisprudência aí do animus jocandi, gostei desse termo. Gostou? Maneiro. Eu já tinha escutado ele antes, mas aí você me relembrou. Tem vários ânimos para você. Tem o ânimos difamandi, que é quando você tem a intenção de difamar. O ânimos injuriandi, quando você tem a intenção de injuriar. O ânimos necandi, que é quando você tem a intenção de matar.
necandi. Caralho, Que é necro, né? Morte. é sério? Sério? Eu tô ligado. Mas vamos lá. Então, dá pra gente imaginar que Léo Lins não será preso, então. Não dá pra determinar, né? Porque Mas a gente não ia precisar que segunda instância fosse contra a jurisprudência. E à medida que isso vai subindo, todos precisam ser contra o que já foi decidido antes, não é? isso. O que não é impossível, né? Porque tem uma frase maravilhosa do Pedro Malan que no Brasil até o passado é incerto, né? Gostei dessa daí. Tá, então. É porque eu ficava. Na minha cabeça. Porra, o que foi? Desculpa, eu vi alguém no chat falando e o ânimos mamante. Esse é o teu favorito, né, safado?